Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro. Estamos aqui com a quarta parte da meditação sobre a série Terra Prometida. Hoje com o assunto provações e maturidade. Vamos iniciar com a oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor, esta meditação. Faz fluir tudo aquilo que o Senhor deseja que venhamos conhecer e aprender para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Primeiro ponto, gostaríamos de falar dois pontos muito importantes. Provações da fé e segundo, experiência e maturidade. Primeiro, quando o povo do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, Deus provou os corações. Temos falado sobre isso no livro de Deuteronômio. E aqui no livro de primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala sobre essas provações que temos que passar para Deus provar a nossa fé. Olha só o que fala a palavra de Deus. Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus prova a nossa fé para sabermos se verdadeiramente somos sinceros para obedecê-lo, para nos regrar à vontade de Deus. Então, uma das coisas mais importantes e principais no início da caminhada rumo à Terra Prometida, Deus vai nos provar se realmente vamos obedecê-lo, se verdadeiramente confiamos em sua palavra. É isso que Deus faz no início e sempre está provando a nossa fé, se obedecemos a sua palavra e confiamos nele. Segundo ponto, experiências e maturidade. Deus, no tempo que o povo de Deus passou ali no deserto, muitos adquiriram experiências. As experiências que nós passamos em conhecer o Senhor na caminhada da fé, entender, começar a desenvolver um relacionamento para entendermos a sua vontade e aprendermos a saber, a fazer o que é certo, o que é do agrado de Deus, pois é isso que a palavra de Deus diz, que a gente temos que saber qual é a boa vontade de Deus. Então, quando você se relaciona com Deus, nós aprendemos mais dele e começamos a ter maturidade com ele, com as dificuldades que passamos. E nós vemos isso em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, por meio de tribulações, lutas, dificuldade, quando você permanece na fé, confiando em Deus e o obedecendo, vamos adquirir maturidade. Era isso que Deus queria fazer em meio ao deserto, ao povo. Uma das maiores lições que forma o caráter de Deus na gente e uma fé firme é o deserto. Então ali Deus estava provando e ensinando a eles a ter maturidade para o servi-lo. E nós vemos isso também, Paulo falando no livro aos Hebreus,
capítulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que Deus quer em nós, que nós venhamos crescer em maturidade, para entendermos bem a sua vontade, estar firme com Ele, fazendo o que lhe agrada. E para isso também o Senhor Jesus, ele padeceu, ele passou mesmo na pessoa do Filho de Deus, ele teve que aprender também a obedecer, aprender essa maturidade. Ele nos deu um exemplo sobre isso. E está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que nos diz o seguinte nessa tradução aqui, que vou ler aqui. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, quando a obediência significa sofrimento. Então, muitas das vezes passamos tribulações, provações para aprendermos, ter maturidade e nos colocar diante de Deus em obediência. Deus vai nos provar se verdadeiramente nós obedecemos a Ele, e assim, se a gente o fizermos, vamos criar maturidade em nós. E para concluir aqui, nós vamos ler aqui Hebreus 10, 38, que diz: o meu justo viverá pela sua fé. Então, tudo que diz respeito à salvação, uma das coisas que é mais vivida é a obediência. Nisso está a nossa confiança em Deus ou não. Quando nós confiamos, nós obedecemos. E concluímos dizendo as seguintes palavras: Deus nos avalia se de fato confiamos nele ou não. Quando confiamos, nós obedecemos. É isso que Deus quer de nós. Em meio às provações e maturidade, para a gente venhamos aprender isso dele. E o deserto nos ensina muito disso. Então, que Deus nos abençoe. Concluímos aqui desejando que todos nós venhamos perseverar, confiar e obedecer, nos esforçar. Deus tem a força, Deus conhece o nosso intento, e quando nós queremos agradar, o Espírito Santo vem nos ajudar. Então, fiquemos firmes, e vale a pena confiar, colocar todo o nosso coração em Deus, para assim a gente fazer o que Ele pede e o que Ele quer que nós venhamos fazer confiando nele. Vamos orar agora agradecendo a Deus. Senhor Deus, é bem verdade que o Senhor mais faz naqueles que, quando sai do Egito, passa pelo deserto, é provar. Então, o deserto é a faculdade daqueles que querem fazer tua vontade, para confiar em ti e criar a maturidade para entender bem a tua vontade e executá-la. Segure nossas mãos, nos ajuda. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.